Olá, queridos alunos, tudo bem? Bom dia, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, cuidando da saúde de vocês, cuidando da saúde física, mas também da saúde emocional, né? Eu não posso estar aí com vocês por enquanto, mas estarei acompanhando de longe. Então, assim, na semana passada, nós começamos a ver, mandei uns vídeos para vocês sobre radiciação, né? E aí, o que nós vimos de radiciação? Nós já sabemos o que é uma radiciação, mais ou menos, que justamente são as raízes quadradas que a gente tem aqui de acordo com esse mapinha mental. Até assim, se vocês... Na verdade, é interessante vocês terem um mapa mental desse aqui, ó. Vocês podem até pedir para pausar, ou depois pede para me mandar em separado também, eu mando para vocês, tá? Então aqui, vocês têm aqui uma propriedade de radiciação. Essa propriedade de radiciação ela tem várias outras propriedades. Tem a do produto, a da potência, a da radical do radical, a da potência com expoente racional, quer dizer, são exponenciais, potências com expoentes fracionários que vão virar raízes, que é aquela história: quem está na chuva vai para o sol, quem está no sol vai para a chuva, e assim por diante. Depois a gente vai ver direitinho. Tem a propriedade do quociente, tem a propriedade da raiz normal, né, que é colocar a raiz de número exato. Raiz, ela vai dar um número, pode dar um número exato, né? E nós temos a propriedade da adição, que é o que a gente viu até agora. Adição e subtração é o mesmo raciocínio. E não existe raiz negativa de qualquer número, não existe uma raiz exata de um número negativo. Na verdade, não existe raiz quadrada ou raiz cúbica, qual seja lá qual é a enésima raiz, nunca vai existir uma raiz de um número negativo, né? Ela pertence a outro conjunto numérico que vocês vão estudar só lá no ensino médio, lá na terceira série. Então, o que nós vimos aqui na adição? De acordo com o que eu passei para vocês. Na adição, nós temos que olhar se o número que é o radicando é igual. Se o número de dentro da raiz for igual, a gente só soma os números de fora e conserva o radical e o índice da raiz. Então conserva toda a raiz e soma somente os números que estão fora da raiz. Mais nada. Isso vai para adição, isso vai para subtração. Se os números do radicando, quer dizer, forem diferentes, aí a gente tem que fatorar o número da raiz, para a gente ver se consegue fazer os radicandos, ficarem iguais. Tá? E aí, para isso, eu pedi para vocês fazerem alguns exercícios. Né? Então nós vamos lá corrigir. Vou tentar corrigir com calma. Peço que vocês tenham bastante atenção. Anotem as correções que a gente vai estar aqui, tá? Já vou pedir desculpa aí, se não der para enxergar a letra, vou tentar lá fazer o maior possível, tá? E aí outra coisa que eu quero chamar a atenção de vocês é no seguinte ponto. Essa correção, nós pedimos para vocês fazerem a questão número 1, questão número 2 e a questão número 3. Isso que eu pedi para vocês terem no caderno, tá? E é essas que eu vou corrigir agora. Então vamos corrigir a questão número 1. A questão número 1 diz, letra A, vamos lá, aqui tá. Aplicando fator comum em evidência, calcule as operações indicadas entre os radicais semelhantes. Então na letra A eu tenho raiz cúbica de 2 mais raiz cúbica de 2 mais 3 raiz cúbica de 2. Se a gente analisar, todos eles, sem exceção, têm o mesmo radical e o mesmo radicando. Raiz cúbica de 2. Raiz cúbica de 2. Então, beleza. Nós sabemos que quando nós temos radicais iguais, radicandos e radicais iguais, o que a gente faz? A gente vai conservar o raiz cúbica de 2 e vai somar os números que estão alinhados ao radicandos e as raízes. E aí, olha só. Qual é o número que está acompanhando aqui a raiz cúbica, a primeira raiz cúbica de 2? É o 1. Porque 1 vezes a raiz cúbica de 2 é a raiz cúbica de 2.
Então, quando o número não aparece, a gente fala que ele vale 1. Então, eu vou somar esses números de fora. Então, vai ficar 1 mais 1 mais o outro termo que acompanha a outra raiz cúbica de 2. 3. Pronto. Agora é só fazer a soma dos números. 1 mais 1 mais 3 dá 5. 5 o quê? 5 raiz cúbica de 2. Pronto, acabou. Então, quando os radicais são iguais, você junta os radicais que são iguais, permanece com eles, né, conserva eles, e soma ou subtrai os números que estão fora dele. Tá? É isso que vocês vão fazer. Próximo. Letra B. 6 raiz quinta mais raiz quinta. Raiz de 5, na verdade, né? Raiz 5. 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Beleza. Se a gente analisar, nós temos mais um caso aqui daquele que não tem um número junto. Que é esse aqui, ó. Não tem escrito, mas sempre vai estar 1. Tá? Então, 6 raiz de 5 mais 1 raiz de 5 menos 3 raiz de 5 menos 5 raiz de 5. Todo mundo tem o mesmo? Todo mundo tem o mesmo? Tem. Todo mundo aqui tem raiz de 5, olha só. Então, tá tranquilo. Então, vamos lá. Conservo raiz de 5. Opa, vamos mudar para a cor aqui. Conservo raiz de 5, que todo mundo tem. Aí vai ficar... Eu vou colocar um parênteses aqui para ver o que eu estou fazendo. 6 mais 1 menos 3 menos 5. Certo? Então, são esses números que eu tenho que juntar que estão juntos lá das raízes de 5. 6 mais 1, 7. Menos 3, 4. Menos 5, menos 1. Menos 1, raiz de 5. Pronto, tá aqui. Ah, professor, mas o senhor disse que não existe raiz negativa de um número. Não existe raiz de um número negativo. Continua estando certo. Por quê? Quem está negativo é o número de fora, que é o número que vai multiplicar pela resposta de dentro da raiz. Tá? Então, a gente pode ter um número de resposta negativo, mas não existe raiz de número negativo. Tá? Beleza. Número 1 está feito aí. Tá? O primeiro passo é sempre olhar. As raízes tem o mesmo radical? Sim. Mesmo índice? Sim. Então é só resolver. Tá? Número 2. Vamos lá. Letra A. Ele agrupa os radicais semelhantes para aplicar fator comum em evidência e a realização das operações. Então está lá assim, 2 raiz de 3 mais 4 raiz de 5 mais raiz de 3 menos 2 raiz de 5. Bom, vamos analisar aqui na letra A. Qual que é a diferença da letra A para da letra A, do número 2 para número 1? O problema aqui é que nós temos radicais diferentes. Quais são os radicais diferentes? Vamos separar ali. Nós temos raiz de 3, raiz de 3. E o outro é raiz de 5, raiz de 5. São esses que são iguais. Então eu separei em cores diferentes para vocês verem. Então, o que a gente pode fazer? Tem como eu fazer o 5 virar 3? Ou eu 3 fazer esse virar 5? Não, porque eles já são números primos. E números primos não podem ser fatorados. Então, a gente vai juntar quem é igual com quem é igual. Quem é diferente com quem é diferente. Vamos ver o que eu estou querendo dizer? Então, lá. Quem tem raiz de 3 aqui? Raiz de 3 nós temos os de azul. Então, nós temos 2 de raiz de 3. Que é o 2, esse aqui. E o número que acompanha a raiz de 3, que é 1. 2 mais 1. Né? Mais. Agora, o raiz de 5. Quem que nós temos do raiz de 5? Nós temos o que aqui? Do raiz de 5 nós temos o 4 mais... Mais não, né? Menos o 2. Pronto. Agora é só fazer as operações da adição e subtração ali. 2 mais 1. 3 raiz de 3, mais 4 menos 2, 2 raiz de 5.
Pergunta é a seguinte: dá para fazer mais do que isso? Não, não dá para fazer mais que isso. Porque aqui os radicais já são irredutíveis, né? Os números já, no máximo que a gente pode fazer é ficar assim. Ok, meninos e meninas? Como eles têm radicais diferentes, a gente não pode fazer mais nada. Agora, se fosse para calcular, aí a gente fazia a aproximação de raiz, como a gente já aprendeu a fazer. Mas não é o caso, que ele só pediu para deixar em evidência e fazer o que der para fazer. Ok? Letra B. 4 raiz cúbica de 7 mais 6 raiz cúbica de 9 cúbica, né? Menos 3 raiz cúbica de 9 mais 2 raiz cúbica de 7 menos 8 raiz cúbica de 7. Olha só, então tá lá. Vamos ver o que nós temos de radicais iguais. Vamos pegar aqui os radicais iguais. Nós temos raiz de 7, raiz cúbica de 7, na verdade, né? Raiz cúbica de 7. Outro, raiz cúbica de 9, raiz cúbica de 9. Pronto. Os que são semelhantes estão agrupados em vermelho, os outros semelhantes agrupados em verde. Então vamos separar os vermelhos primeiro, que é o raiz cúbica de 7. Olha só, a raiz cúbica de 7 ele é acompanhado de quem? Do 4, aí vem mais 2 e o menos 8. Então são esses os termos que acompanham as raízes de 7. E o outro é o raiz cúbica de 9. Ele é acompanhado do quê? Ele é acompanhado do 6 menos 3. São as respostas, né? Então vamos lá. 4 mais 2, 6. 6 menos 8, menos 2. Raiz cúbica de 7. Mais 6 menos 3, 3. Raiz cúbica de 9. Aí a pergunta é: dá para melhorar isso aí, professor? Porque o 9 dá para fatorar, realmente. O 9 dá para fatorar lá. 9 dividir por 3 dá 3. Dividir por 3 dá 1. Aí isso aqui é a mesma coisa de 3 ao quadrado. Só que se eu colocar raiz cúbica de 9 ao quadrado, não muda nada. Por que não muda nada? Porque aqui o índice da raiz é 2, é 3. O índice da raiz é 3. Para esse 9 sair para fora, aqui tinha que ser 3 também. Eu ainda escrevi errado, né? Não é 9 ao quadrado. Eu fatorei e vai ficar 3 ao quadrado. Então, para o número sair fora da raiz, ele só pode ter um número que seja com o mesmo índice da raiz, com o mesmo expoente do índice da raiz. Aí você vem aqui, passa a faca, fica 3. Quer dizer que a raiz cúbica de 3 ao cubo é 3. Se fosse 4, eu tinha que ter 4 repetições. Tá bom? Então tudo depende da fatoração. Então no nosso caso aqui, a fatoração não ia resolver nada. Por isso, nossa resposta... Apaguei o que não devia, né? A nossa resposta é do menos 2, na verdade. Raiz cúbica de 7 mais 3, raiz cúbica de 9. Tá bom? Não dá para fazer mais nada além disso. Certo, meninos e meninas? Vamos lá? Continuando. Dando um tempinho para vocês. Se vocês precisarem, peçam para pausar, para vocês corrigirem. E assim por diante. Agora nós vamos para o número 3. Simplifica as frações.
Então eu quero somar na letra A raiz quadrada de 8 mais raiz quadrada de 2. Bom, primeira coisa, o radical é igual das raízes? Não, os radicais não são iguais. Então eu tenho que pensar, vamos ver se eu consigo pelo menos fatorar 8. Vou fazer aqui no canto aqui. 8 por 2 dá 4 por 2 dá 2 por 2 dá 1. Aí eu consigo obter um 2 ao quadrado e aqui eu consigo obter um 2. Então eu vou escrever assim, ó, raiz quadrada de 8 é 2 ao quadrado vezes 2 mais raiz quadrada de 2. Por que, professor, que o senhor não escreveu 2 ao cubo quando o senhor faturou a raiz? Justamente porque a raiz é o quê? Quadrada. E como a raiz é quadrada, eu vou aproveitar esse cara aqui, ó, ele vai embora por causa do quadrado de fora da raiz. Então o 2 passa para fora da raiz, o 2 que ficou lá dentro continua lá dentro, e aqui, olha só. Tá vendo? Agora eles têm o mesmo radical, só somar. Vamos lembrar que aqui do lado tem 1. Então vai ficar 2 mais 1, 3, raiz de 2. Pronto, acabou. Certo, senhoritas e senhores? Então, pegou as raízes, deu para fatorar? Fatora e deixa todo número na minha base. Sempre deixa nas bases de números primos. 3, 2, 3, 5, 7, 11, 13 e assim por diante. Tá? Deixa eu apagar aqui. E fazer a letra B. B, raiz de 32 mais raiz quadrada de 128 menos raiz quadrada de 512. Bom, já vou ver que eu tenho que fatorar, então vou fatorar lá primeiro. Vou pegar o maior, que aí eu consigo do maior a ver se eu consigo achar os menores. Então aqui, 512 dividido por 2 dá 256. Dividido por 2 dá 128. Dividido por 2 dá 64. Por 2, 32. Por 2, 16. Por 2, 8. Por 2, 4. Por 2, 2 por 2, 1. Agora vamos juntar só de par. 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado. E um último 2 aqui. Certo? Se vocês analisar, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. 9 vezes eu fiz aqui. Então, essa aqui vai ficar assim, ó. Olha, vamos escrever lá. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Agora o 128, fiz errado com o conceito final, vai ser daqui para baixo. Então, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, 2 ao quadrado, vezes 2. Isso ficou horrível, hein? Então, vamos voltar aqui. 128 é daqui para baixo. Então eu vou contar aqui, ó. Ó. Isso aqui, isso aqui, isso aqui e isso aqui. Tá? Então vamos lá. 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Tudo isso aqui é a raiz de 512. Mais, agora a raiz de 32 é daqui para baixo. Então é 2 ao quadrado, vezes 2 ao quadrado, vezes 2. Olha só. Tá vendo? Coloquei todo mundo em raiz de 2. E aí, se você analisar, coloquei de quadrado em quadrado porque nós estamos fazendo em raiz quadrada.
Então, todo mundo que tem quadrado vai perder o quadrado que está lá dentro. Ó. 1, 2. Então, vai ficar 2 vezes 2 saiu para fora. E o outro 2 que não tem quadrado ficou lá dentro. Mais aqui 1, 2, 3. Então, saiu 3, 2 para fora. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, raiz de 2, que ficou o último 2 lá dentro. E aqui vai ficar 1, 2, 3, 4. 4, 2 vai ser para fora. Menos, né? Que tem um menos aqui, ó. Bem grande. 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Raiz de 2, porque ficou 2 lá dentro. Agora, 2 vezes 2, 4. Mais 2 vezes 2 vezes 2. Opa. 4 o quê? Raiz de 2. Mais 2 vezes 2, 4 vezes 2, 8 raiz de 2. Menos 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16 raiz de 2. Ok? Tá lá, no fundo 512 saiu para fora, virou 16 raiz de 2. O 128, fatorei, virou 8 raiz de 2. E o 32 virou 4 raiz de 2. O que isso serve? Serve para mostrar que agora todos eles têm o mesmo radical. Todos eles têm radical 2. Radicando 2, na verdade. Todos eles têm radicando 2. Quando eu tenho uma radicando 2, agora a gente pode somar, subtrair. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos lá. 4 mais 8. 12 menos 16, menos 4. Raiz de 2. Essa é a nossa resposta. Tá? Vocês podem perceber que teve um passo que eu fiz, parece que mais demorado. Tá vendo? Na hora que eu cortei esses dois aqui para fora, eu já podia ter multiplicado. Ó. Todo mundo que perdeu vai multiplicar o que está lá dentro. Então 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 16. 16 raiz de 2. Todo mundo que passa na faca do expoente, ele vai perder o expoente e vai ter que sair para fora. E sai junto com os outros que vão junto com ele. E aí lá dentro eles estão multiplicando. Eles vão sair para fora multiplicando. Tá? Então tá aí feito. O importante aqui é nós termos todo mundo com a mesma base. Tá? Agora nós vamos para a letra C. Raiz cúbica de 24 menos raiz cúbica de 3 mais raiz cúbica de 27. Olha só, qual que é o índice dessa raiz? O índice dessa raiz é 3. Então, vou fazer de trios em trios. Faça a minha fatoração normal, mas vou procurar juntar de trios em trios. Por que, professor, você está falando? Porque aqui, quando eu fui fazer esse, eu juntei de par em par, porque são raízes quadradas. Raízes quadradas, o índice é 2, então eu junto de par em par para cancelar. Aqui, os números são de raízes cúbicas, então eu vou juntar de trios em trios. Tá bom? Então, vamos fazer lá. Vamos pegar o 27, que é o maior dele. 27 não, está escrito 81 e eu escrevi 27. Então vamos pegar o 81. Então, 81. Vamos fatorar. 81 se fatora por 3. Então dá 27 por 3 dá 9, por 3 dá 3, por 3. Então, como eu disse para vocês, se fosse uma raiz quadrada, tava fácil. Mas não é uma raiz quadrada, é uma raiz cúbica. Então, eu vou juntar de 3 em 3. Ó. 3 ao cubo vezes 3, que continua aqui. Então, aqui ó, vai ficar assim. Ó, raiz cúbica de 3 ao cubo vezes 3. Mais, esse aqui não vai mudar nada, né? Raiz cúbica de 3 continua aqui. Agora vamos ver o 24. O 24 vai ficar como? 3. 24 por 3 dá 8. 8 já não divide por 3, não é? Então o que, eu vou fazer? Por 2. Dá 4. Por 2 dá 2. Por 2 dá 1. Então aqui eu tenho um 2 ao cubo
E aqui eu continuo 3. Não é? Feito isso, vamos escrever lá. Raiz cúbica de 3 vezes 2 ao cubo. O que eu disse para vocês? Quem tem cubo, sai para fora. Aqui não tem, aqui tem. Então sobrou o quê? 2 de fora, raiz de 3 lá dentro. Raiz cúbica. Menos raiz cúbica de 3, mais. Sai um 3 para fora. Então 3 raiz cúbica de 3, que continua, o outro continua lá dentro. Todos aqueles que eu cortei o expoente, eles saem para fora. Quem não cortou, fica lá dentro. Tá? Agora já tá vendo, ó, todos eles aqui. Vou sublinhar para vocês verem. Olha aqui, ó, todos eles aqui têm o mesmo radical. Olha só. Todos eles têm o mesmo radical. Então, conserva o radical. 2 menos 1. Para a gente não esquecer que tem um aqui. 2 menos 1. 2. Opa, 2 menos 1. 1 mais 3. 4. 4. Raiz cúbica de 3. Essa é a nossa resposta. Certo, meninos e meninas? Então tá aí, ó. Letra C tá feita. Tá? Não esqueçam de fazer as fatorações. É muito importante que vocês pratiquem as fatorações, porque elas em si, elas são, não é uma coisa difícil, mas precisa ser praticada justamente para a gente treinar. Vamos continuar? Nós temos ali a letra D. Tá? Vou apagar as fatorações aqui. Qualquer coisa pede para voltar o vídeo, que vai estar salvo para vocês, tá? Então lá, letra D. Raiz sexta de 3 à oitava menos raiz de 225 menos raiz cúbica de 81 mais raiz de 169. Olha só. Então vamos lá. O que nós vamos fazer aqui? Aqui nesse caso, o que a gente vai fazer? Vamos fatorar o que der para fatorar, o que não der para fatorar, a gente não precisa fatorar. Tem uma aqui que já está fatorada, que é esse raiz cúbica de 81 aqui, ó. A gente já fez no exercício anterior, ó. Tá aqui. Então, menos. Aqui vai ficar 3 ao cubo vezes 3, não é? Agora vamos pensar no 169. 169 dá para fatorar por quanto? Essa é uma pergunta boa. 169 dá para fatorar por quanto? Vamos ver por quanto que dá aí. R$ 169 dá para fatorar por 13. Então vai ficar 169 dividido por 13, 13. Por 13 de novo. Então dá 13 ao quadrado. Olha que maravilha. Menos os 120, 225. E o 225? Posso apagar essa parte aqui, né? E 225. Vou lá começar pelo primeiro número primo, por 3, né? Então vai dar 7, sobra 15. 75 por 3 dá 25, por 5 dá 5, por 5 dá 1.
3 ao quadrado e dá 5 ao quadrado. Então vai ficar raiz de 3 ao quadrado vezes 5 ao quadrado. E os 3 oitavos? Aí lascou, né? 3 oitavos tá muito difícil, professor. Você tá... Olha só, mas eu não posso escrever assim, ó. Vamos ver se vocês concordam. Raiz sexta de 3 à sexta vezes 3 ao quadrado? Posso? Vamos lembrar. Quanto que é 3 à sexta vezes 3 ao quadrado? Números de mesma base, conserva a base, soma expoente. 6 mais 2, 8. Continua sendo 3 oitavos, não ficou? Continuou. Olha aí, então. Para isso que a gente aprendeu aqueles truquezinhos antes, porque em algum momento a gente vai precisar aqui, né? Então vamos lá. O que a gente pode fazer? Olha aqui, ó. Aqui é raiz quadrada, né? E aqui também é raiz quadrada. Olha lá. Quadrado com raiz, corta. Corta, corta. Cortei todo mundo que está dentro dessa raiz. Não sobra nada lá dentro. Sai tudo para fora. 3 vezes 5, 15. Menos. Aqui, corta. Esse cara, ele sai para fora. Então vai ficar 3 pula para fora. 3 raiz cúbica de 3. Mais. Aqui, o 13 sai para fora. 13. E aqui, sai quem para fora? Sai o do 6 com o do 6. Então vai ficar 3 raiz de 3 ao quadrado. Beleza. O que a gente pode fazer aqui? O máximo que eu posso fazer, que é raiz sexta, ó, não posso colocar e esquecer de raiz sexta. O máximo que eu posso fazer aqui é o que? Juntar os números que tem mesmo radicando. Ninguém tem o mesmo radicando, mas tem um 13 e um 15 separado aqui. Então vai escrever 3 raiz de sexta de 3 ao quadrado. Aí faço menos 15 com mais 13 dá menos 2. Menos 3 raiz cúbica de 3. Tá vendo? Nossa, professor, mas eles são o mesmo radicando. Olha lá, ó. Aqui o radicando tem um 3. Aqui, mas uma raiz cúbica e outra é raiz sexta. Não posso juntar. Só quando a gente tem o mesmo índice da raiz. Tá bom? Então fiquem atentos nesse detalhe aí. Então esse aí precisou pra gente perceber que nem sempre vai ficar tudo bonitinho, como esse caso aqui da letra C, ou o caso aqui da letra A e letra B. Ficou todo mundo no mesmo radical, todo mundo no mesmo índice. Aqui não. Aqui nós vamos ter uma resposta que não fica esteticamente muito bonita, mas é um resultado simplificado daquela operação lá. Certinho, meninos? Uma dúvida? Alguma pergunta? Bom, vamos ver o que nós temos para cá. Deixa eu só conferir as respostas. Isso aqui é outra atividade. Então vamos passar para frente. No livro de vocês, o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer A número 1. Deixa eu pegar a cor aqui. A número 1. A número 2. A número 3 e a número 4. Vocês vão fazer para a aula de amanhã, tá? Então eu vou escrever lá para vocês agora, para a gente não se perder. Fazer no caderno as questões. Voltar na página 128 da página 128 1 ao 4 para amanhã, dia 31. Certo, senhoritas e senhores? Fazer no caderno as questões da página 128, 1 ao 4, para amanhã. Tudo bem? Então faça no caderno de vocês, por favor.
lembre-se de passar aquele mapa mental que eu estou voltando lá na tela pro caderno de vocês, tá vendo? Isso aqui ajuda vocês a resolverem, porque na próxima aula eu vou corrigir essas questões aqui do mal 4, que são essas questões aqui que eu marquei para vocês, e após corrigir nós vamos passar para as outras operações, que é a multiplicação e a divisão, tá bom? Tenham um bom dia, um bom descanso, revisem, qualquer coisa mandem pergunta para mim, mandem lá no minha GD, que eu vou estar atento durante toda a manhã para ajudar vocês no que for necessário. Logo, se Deus quiser, eu estarei de volta. Um abraço, fiquem com Deus.